Signo de Libra, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Você pode também dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. Se você é novo por aqui, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode deixar o seu like, curtir, comentar, hypar o vídeo. Vamos lá, signo de Libra. Neste canal eu misturo constelação. Aqui tem uma bandeja com água. Os bonecos aqui de EVA, que vão representar os símbolos do tarô e o que a gente está percebendo na leitura, para exemplificar e também para mostrar alguns aspectos que o tarô não consegue mostrar, ou nem os oráculos. Misturo também a astrologia, para entender de uma forma um pouco mais profunda o que está acontecendo no inconsciente, para que a gente tenha um direcionamento. E runas, né? As runas têm significados psicológicos, assim, muito profundos. A leitura de vocês vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas. Então, vamos lá. Fundo do deck, que é o que resume a leitura para o signo de Libra. A gente tem o arcano da justiça. Interessante que esse é o maior desafio do libriano. Mas o signo de Libra é o símbolo da justiça. Mas é justamente o que ele veio aprender nesta encarnação. Então, um dos maiores desafios é sair do julgamento, de não julgar as pessoas. Eu vou colocar aqui Palas Atenas como símbolo da justiça. Vamos, dados astrológicos. Vamos ver o que está regendo a leitura de Libra neste momento. Casa 7, olha, que é a casa do signo de Libra, é a casa que fala dos relacionamentos profundos e duradouros. Então, o libriano tem muito essa questão de olhar para o outro. Tem aqui a energia de Escorpião, que é um dos signos mais profundos do zodíaco, e Urano. Urano é o inconsciente profundo. Energia de Escorpião, que fala das profundezas do inconsciente. Então, muitas vezes, os julgamentos, eles estão pautados em questões superficiais, na aparência. E o escorpiano é aquele que vai, assim, no fundo do poço. Urano também é o inconsciente profundo, não é o inconsciente nas primeiras camadas, é o inconsciente profundo. E aqui fala da casa 7, que são relacionamentos. Relacionamentos duradouros. Vamos entender esses relacionamentos. Pode ser afetivo ou não. Vamos, sociedades, amizades. Vamos só entender um pouco mais. Energia central do libriano, por favor. Dez de copas, 7 de espadas e 5 de paus. Pai amado. Tem uma briga aqui. A leitura pode estar espelhada. Pode ser que o libriano, por alguma questão de justiça ou injustiça, esteja julgando ou está sendo julgado, de modo que estão, assim, tentando tirar o seu cordeiro dourado aqui. Nós vamos traduzir pelo seu legado, pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo que é seu por direito divino. Ou você, por um julgamento, sem olhar na profundidade, na aparência, esteja julgando uma pessoa, e a necessidade, aqui o 7 de espadas, é a necessidade de mergulhar no seu inconsciente e trabalhar algumas questões. Mesmo que seja na calada da noite, onde as outras pessoas não enxergam,
são coisas ocultas, pensamentos e sentimentos ocultos. Eu vou colocar aqui o mental, porque espada é mental. Então aqui a necessidade de revisar algumas crenças, alguns padrões, alguns valores. E isso, nessa revisão, e na hora que você assume o que é seu, ou devolve o que é da pessoa à pessoa por direito divino, a gente entra num 10 de copas, que é a plenitude, que é o amadurecimento, que é o crescimento espiritual. Eu vou colocar Saturno, porque Saturno ele traz o karma, né? Ele é Cronos, Deus do tempo, que traz aí o karma. Mas o que eu estou entendendo é que existe a necessidade de mergulhar profundamente no seu inconsciente para sair desse julgamento mental. Então aqui ó, o cérebro colocou o arcano 0 do tarô. O arcano 0 ele traz o que está no inconsciente para a consciência, e é isso que a gente vai trabalhar. Vamos tirar mais cartas. Energia do bloqueio. Chegou meu ajudante Feijão, né, Feijão? Energia do bloqueio. A torre. Quando sai a torre, eu sei que é um momento muito difícil que a pessoa está vivendo. Muito difícil. Tá vendo como é turbulento? Por outro lado, depois que a torre passa, é um momento maravilhoso. A torre significa que padrões, estruturas que foram construídas sobre um terreno falso, um terreno mentiroso. Por isso eu estou falando que a necessidade de mergulhar profundamente no inconsciente e sair da superficialidade. A hora que você enxerga de verdade o que está por trás, sai da superficialidade, porque a torre nada mais é do que os raios da verdade, os raios divinos, para que, tá vendo que o céu tá nublado, confusão mental, turbulência emocional dessas águas, a hora que a torre cai, você enxerga a verdade. Então, é isso que precisa, é isso que o tarô tá pedindo. Feijãozinho, desce, meu amor, não cabe, não cabe aqui. Aprendizado para o signo de Libra, 5 de ouros. 5 de ouros é humilhação. O aprendizado, talvez, é não permitir que seja humilhado ou não humilhar pessoas por um julgamento superficial. Então, de novo, a necessidade de mergulhar no inconsciente, porque existe ali uma humilhação, tá? Inconsciente do libriano, 6 de paus. O 6 de paus é a vitória, é o reconhecimento público do seu valor, do seu legado. Tá vendo que tá segurando aqui o carneiro dourado? Ou, de novo, pode estar espelhado por alguém que foi muito humilhado, terá o reconhecimento público. Mas no fundo, lá no fundo, você sabe, vou colocar o inconsciente aqui, você sabe que essa pessoa não é o que estão falando, ou você não é o que estão falando. E a torre vai ruir tudo isso. Se você não mergulhar profundamente no seu inconsciente, ficar na superficialidade, vai vir a torre. Passado consciente do signo de Libra, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele é um cavaleiro assim, apesar de ter uma ação, um movimento, ele é mascarado e ele é fantasioso. Aqui neste tarô, ele é super didático nesse aspecto. Ele tá lá domando o cavalo dourado, esqueci o nome desse cavalo na mitologia, Pégasus. Dominando Pégasus, segura uma tocha, né, de ação, de valentia, e ele mata o animal mágico aqui, que tem duas cabeças, a cabeça de bode e leão, rabo de cobra. Ele consegue matar esse animal místico
Então, assim, nossa, ele é maravilhoso, como ele é maravilhoso, só que ele é mascarado, ele é falso. Então, esse aqui no passado consciente, você tem consciência de que existe aí uma máscara, uma mentira, uma falsidade. E olha lá, Saturno, que é o karma, tá chegando ali. Enquanto não sair da superficialidade e olhar com profundidade no seu inconsciente, ou olhar com profundidade para outra pessoa, sair do julgamento, lembrando que pode estar espelhado, por isso que eu estou dando as duas versões. Isso trará consequências, assim, tanto de julgar, como ser julgado superficialmente. Porque uma pessoa está sendo humilhada, seja o libriano ou se estiver espelhado, espero que não, quem o libriano estiver julgando, mas aí vai vir a justiça. E a justiça, nesse caso, ela vai ser amarga. Me deu até um aperto no peito, eu vou colocar esse desconforto aqui. Resultado esperado. Ai, meu pai. 3 de espadas. O 3 de espadas é uma dor profunda. E você ficou parado ali. É como se ficasse numa zona de conforto, seja da fofoca, do julgamento, da maledicência. Eu vou colocar a maledicência aqui, que foi o que me veio, né, de falar de outras pessoas. Tá? Alguém está sendo humilhado, machucado. Pode ser no âmbito familiar ou não, enfim. Deixa eu tirar mais cartas. Inconsciente do libriano. 5 de copas. 5 de copas é o arrependimento. Após uma traição. É como se você estivesse traindo uma pessoa ou uma pessoa está traindo, né, pelo julgamento, se sente machucada, desprezada, enfim. Então tem um arrependimento aqui no seu inconsciente. Esta carta conversa muito com essa aqui, então é necessário, que aqui é o 7 de espadas, é necessário mergulhar no seu inconsciente, rever as suas crenças. Eu vou colocar Mercúrio. Mercúrio não é só falar, né? Não é só comunicar, é o jeito de pensar. Então, talvez algumas crenças limitantes precisam ser revistas, trabalhadas, mudadas. É uma oportunidade de evolução, amadurecimento e crescimento espiritual para o signo de Libra, para sair do julgamento, que é o maior desafio, né? Ou seja, o maior aprendizado para o libriano nesta encarnação. Porque, assim, o signo solar é o que a gente veio aprender. Libra é justiça, veio aprender a ser justo. Esse é o desafio. Eu vou fazer alguns vídeos nas lives, vou começar a falar nas lives, depois que eu estou falando dos planetas retrógrados, toda terça-feira às 13 horas. Agora, nessa semana, a gente vai falar de Marte retrógrado, já está no ar Vênus e Mercúrio retrógrado como processo de aprendizagem e evolução. E mais para frente eu volto a falar das qualidades, desafios e sombras dos signos, né? Libra tem essa questão. Eu acho que eu já tenho no ar um vídeo falando da sombra de Libra, se não me engano. Dá uma olhada nos vídeos ao vivo lá na playlist, no meu canal. É um desafio. O desafio também é o signo oposto complementar. No caso de Libra, é a Áries, que tem a ver com uma imaturidade emocional, que também é um desafio para o libriano e vice-versa, né? Um complementa o outro. Então vamos lá, agora eu vou tirar influências de energias externas.
influências externas, Reis de espadas, 10 de espadas e 4 de paus. É como se houvesse um incentivo de pessoas, não, vai lá, faz isso, um apoio. Nem que esse incentivo seja a partir de fofocas, enfim. Só que aí, ou uma zona de conforto, tem um incentivo para que você haja dessa forma. Pode ser um incentivo a partir do inconsciente coletivo ancestral, mas tem uma comunidade. Então tem um coletivo, tem um apoio coletivo, pode ser da família, da sociedade, eu vou colocar esse coletivo aqui. Mas, por outro lado, tem uma energia que aqui não aguento mais, vai vir assim um medo. O 10 de espadas, ele é ruim, porque ele é um estresse mental, né? Você tá lá esqueci o nome. Quando a pessoa fica pensando, uma exaustão mental, mas tem outro nome. Daqui a pouco eu lembro. Tem esse processo, esse movimento, você tá no chão, assim, de esgotamento mental, e depois disso, assim, eu vou deixar essa situação para trás, eu vou mudar isso. Isso é muito bom. Ou a pessoa que está sendo massacrada, julgada, seja ela o libriano ou não, depois disso é levantar, virar as costas, e tem aqui, ó, Palas Atenas com a sua espada, com a coruja em cima da cabeça, ou seja, a justiça, colocando as moiras são as deusas do destino, colocando um limite, porque a justiça, 2 vezes sai justiça na leitura aqui, o fundo do deck, que é o que resume, né? E assim, a justiça vai ser feita. Espero que não seja o libriano que esteja julgando, enfim. E tem a vitória, o Rei de Espadas é a vitória. É a vitória pelo mental, ele é muito inteligente. Libra é um dos signos mais inteligentes do zodíaco, porém só tomar cuidado com o externo, prestar atenção em algumas crenças limitantes, para que os seus julgamentos, mergulhar no inconsciente, para que o seu julgamento seja verdadeiro, profundo e verdadeiro, e não um julgamento baseado em aparências, em fofoca, aqui ó, em mentiras. Opa, eu bati aqui, desculpem. O Rei de Espadas, a gente precisa tomar cuidado, que ele é extremamente mental. Voltou o feijão. Tão mental que ele pode estar ligado à crueldade, quando dissocia a razão da emoção. Ok? Medos e temores do signo de Libra. Isso aqui são influências externas, né? Então, influência da justiça, tem a vitória. Medos e temores, 8 de espadas. No fundo, você sente, lá no fundinho do seu coração, você sente que você está julgando ou está sendo julgado incorretamente. Tanto é que tem o Deus Sol, Apolo. Apolo, Sol, quando ele aparece, ele ilumina, ele escancara tudo que estava oculto. Portanto, o julgamento, para que ele seja profundo e verdadeiro, tudo tem que estar à tona. Isso significa que tem informações que estão ocultas. Urano já me fala isso, porque Urano é o fundo do poço teu porão. Urano é o inconsciente profundo. Portanto, quando chega Apolo, quando chega o Sol, ele vai iluminar tudo que é mentira. A torre também fala de mentiras, que estavam lá ocultas, encobertas. Eu vou colocar o bonequinho da culpa. Eu uso a cruz de Ansata para representar a culpa. Resultado esperado depois que esse sol chega, ilumina o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele é a bondade em pessoa. Ele vai levando recursos aos necessitados, aos que realmente precisam. Ele é realmente a justiça.
Em épocas de guerra, por exemplo, quando sai o Cavaleiro de Ouros, é ele que leva os recursos, as sementes, o mel, a água, tudo que falta para as pessoas que estavam lá, vítimas de uma guerra, por exemplo. Então, o resultado é um Cavaleiro de Ouros, isso é maravilhoso. Eu vou colocar aqui, claro que o Rei de Ouros não é só o dinheiro. Ouros não é só o dinheiro, ouros são todos os recursos materiais, emocionais, são os recursos de forma geral. Eu vou colocar como monetário por uma limitação aqui, né? Na verdade é o pentáculo. O pentáculo, são todos os recursos. Em alguns tarôs a gente ouve falar em ouros, mas pentáculos. Todos os elementos. E aí vem os recursos materiais para essa pessoa a partir do momento em que ela não permite mais ser julgada. Ou ela não liga, o sol ele vai lá para aquela sociedade que está fazendo fofoca, colocando mentiras, ele vai esclarecer tudo. E quando a verdade vem à tona, tem um constelador em Minas Gerais. Uma vez ele falou assim, uma vez que você viu, claro que essa palavra não existe, mas a partir de uma licença poética, entre aspas, uma vez que você viu, quando o sol vem e ilumina, você vê. Uma vez que você viu, não tem como desver. Então, quando a verdade vem, cai por terra todas as fofocas, todas as mentiras, toda a maledicência, todas as máscaras cairão. E por justiça, essa pessoa que está sendo humilhada, que estão falando mal dessa pessoa, talvez estejam falando assim, olha, ela está querendo roubar a herança, ela está interessada não sei o quê, sei lá o que estão falando, cada um vai adaptar a sua realidade. Mas uma vez que a verdade vem, quando o sol esclarece, não tem como desver. Vamos tirar uma runa. As runas, elas trazem significados psicológicos muito profundos. Eu sinto muito por Jung, que é o pai da psicologia analítica, que usava o tarô, o I Ching, a astrologia como símbolo do conhecimento do inconsciente. Uma runa, por favor. Como resumo da leitura para o signo de Libra. Como fechamento. Depois eu vou tirar mais 3 cartas de aconselhamentos para o signo de Libra. Uma runa, por favor. Virou uma aqui. Unjo. Unjo, alegria. Esta hora de colher os frutos da alegria, resultantes das mudanças que estão acontecendo ou que já aconteceram em sua vida. A alegria virá ao seu encontro nas formas materiais, lá os recursos, espirituais, Saturno, vou colocar até Júpiter. Júpiter é o símbolo da espiritualidade. E também vou colocar a chama trina, que é o símbolo da espiritualidade de uma outra forma. Porque aqui Júpiter é Zeus, o deus do Olimpo. Na mitologia representa a divindade. Mas também, onde ele está, ele expande. Aqui eu vou colocar a espiritualidade de uma forma mais resumida. Espiritualidade de luz, espiritualidade maior. A alegria virá em seu encontro nas formas materiais, espirituais ou afetivas, ou seja, todos os recursos. Vamos colocar o amor. Novas situações surgirão e você terá sabedoria para decidir da forma correta. Então, novas situações surgirão. Que é isso? O sol. O sol vai clarear a situação e você vai decidir se você estava julgando de forma correta ou não. Alertas desta runa. Esse momento exige calma, reflexão, pois as coisas podem demorar a acontecer. Você sentirá muita insegurança. Todo momento de turbulência, de incerteza, de dúvidas, né? Não sei lá o que está acontecendo, tem gente falando isso, falando aquilo. Traz uma insegurança. Mas esta runa, o Unju,
vai ajudar a manter a concentração para aprender a tomar decisões difíceis. Decisões difíceis. Vamos tirar 3 aconselhamentos. Aqui tem minha nova ajudante, né, Berenice? Eu vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura, porque esse oráculo trabalha as crenças limitantes. Caiu a pedra da pureza, inocência, da purificação mental e emocional, sem preconceito, sem limitações, com honestidade, espontaneidade, integridade, equilíbrio e autorrealização, ou seja, é a purificação do seu mental, das suas crenças. É uma oportunidade de revisão das suas ideias, dos seus valores, para sair do julgamento. Linda demais essa carta. Eu vou tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo da força da lua. Caminho de ação. Tá vendo que tem uma lua atrás? Baseado no inconsciente. A lua, ela fala do inconsciente, de uma sabedoria inconsciente. Tenha um olhar positivo para a situação. E trabalhe o seu inconsciente. Olhe para dentro da sua alma, que é o espelho da alma. Portanto, estas cartas, o tarô, a bandeja aqui, o que a gente pede é para que você aproveite esta oportunidade de evolução espiritual, de olhar para padrões de julgamentos que talvez existam em você, de crenças, de valores, sabe? De julgar as pessoas, de fofoca, de maledicência. Olhe para o espelho da sua alma. Na psicologia, na psicanálise, a gente sabe que quando uma pessoa ela olha demais para o outro, cuida demais do outro, ela tem uma dificuldade em olhar para si mesma. É um mecanismo de fuga. Então, talvez, quando acontecer essa torre, ou quando vier esse sol e iluminar tudo que está oculto, vir com os raios da verdade, tudo que você pensava, julgava, vai cair por terra. Então, é uma oportunidade de rever os seus julgamentos, as formas de pensar, e para isso é necessário olhar para o espelho da sua alma. Aproveite, Libriano, essa oportunidade de evolução. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. Escreva se faz sentido, como isso ressoou em você aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima leitura.